Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Conexão Paris, com Lina, Mariana e eu, Rodrigo. Hoje nós vamos discutir como os franceses recebem em casa. Vamos começar com a Lina, que tem uma vasta experiência em receber os seus amigos franceses em casa. Lina, como é? Então, como é? De cara, bem mais fácil, por um lado, que no Brasil, porque a preparação da refeição aqui é muito mais fácil do que no nosso país. E, por outro lado, bem mais complicado, porque quem prepara a refeição sou eu, né? Então, eu tenho que escolher um dia, sabe, que eu esteja com vontade. Bom, e aí, como eu recebo? Eu só convido em casa as pessoas, amigos, digamos, amigos íntimos. Eu não tenho essa história de fazer reuniões, almoços para, sabe, formais para colegas de trabalho, e meus colegas de trabalho são vocês dois, né? Então, todas as minhas refeições em casa, todos os meus convites são familiares ou amigos próximos. E eu sigo a tradição francesa, que todo mundo conhece, mais ou menos, que é aquela refeição que possui rituais, quer dizer, as pessoas chegam na hora certa, uma diferença com o Brasil. Elas trazem pequenos presentes, como no Brasil também. Elas se instalam e os donos da casa oferecem um aperitivo. E logo que eu cheguei aqui, eu perguntei para um amigo íntimo, eu falei que gosta muito de cozinhar, ele se chama Charles, ele é corso, da Córcega. Eu perguntei para ele: Charles, quanto tempo deve durar o aperitivo? Ele falou 40 minutos, não menos, não mais. Se for menos, a dona da casa, os convidados vão achar que você está querendo, sabe, terminar rápido. Se for mais, vai ficar enfadonho. Então, eu marco 40 minutos e normalmente é champanhe, mas a gente diz que quem não quer champanhe tem outras bebidas e fala quais são. E tem os aperitivos, que são coisas bem leves, quer dizer, sabe, pequenos biscoitinhos secos, chips, azeitonas, o que é bem diferente do Brasil, porque às vezes o aperitivo no Brasil pode ser bem mais carregado, né? E os franceses acham que o aperitivo é só para dar aos amigos, para abrir o apetite dos amigos. E então, não podemos tirar o apetite dos amigos com o aperitivo. E depois vem aquela sucessão, entrada, prata e sobremesa. E nunca se tem que ter um ritmo também. Você tem que, após terminar a entrada, o prato e a sobremesa, a dona da casa não pode trocar os pratos, não, entendeu? Porque senão os convidados vão achar que ela está querendo mandar embora rápido. Tem que Peraí, vou fazer uma intervenção aí. Sim. Você se esqueceu do queijo. A do queijo. Meu Deus do céu! Tem a entrada, o prato, o queijo com a salada, a sobremesa e o digestivo. Eu tinha esquecido de duas coisas. Ótimo, filha. Então, cada uma dessas tem um tempo, quer dizer, o convite normalmente é um jantar para as 8 horas, ele vai terminar a 1h da manhã. É mais ou menos essa a maneira que eu recebo, que é uma maneira tipicamente francesa e que pode ser muito menos formal, como pode ser muito mais formal. Por exemplo, se você tem um convite para ir em algum lugar e que você não é íntimo, não conhece muito a dona da casa, se você quer oferecer flores, e se a dona da casa é muito elegante, você não chega com um buquê de flor na mão, não. Você deve enviar as flores na parte da manhã para que ela tenha tempo de colocar na água, porque senão você vai chegar com a flor na mão, ela vai ter que procurar onde que está o vaso, pôr a água, e vai atrapalhar um pouco a refeição. E qual é a diferença da forma como você recebe na França com o jeito que você fazia no Brasil? O jeito que eu fazia no Brasil era absolutamente diferente desse jeito aqui. No Brasil,
nós vivíamos numa casa, tinha um grande jardim, e tinha uma piscina, e tinha uma sauna. E, então, os amigos chegavam a partir das 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, com os jornais do domingo debaixo do braço, iam se colocando lá em torno da piscina, nas chaises-longues e tudo mais. E tinha os aperitivos, e tinha as bebidas, e o almoço, e ficámos ali o dia inteiro, a tarde toda, e o almoço era servido às 5 horas, 6 horas da tarde, né? Quer dizer, do almoço mesmo, acho que muitas pessoas não chegavam nem no almoço, porque elas bebíamos tanto e comíamos tanto aperitivo, que depois eu já vinha a siesta e depois já ia embora. Então, era realmente, a minha vida na França é totalmente diferente da minha vida no Brasil. Mas eu acho que é interessante porque quando, né, a gente ouve você descrevendo assim, né, esses rituais, né, todos esses pratos, a gente fica com a impressão que é uma coisa formal, mas não é, porque eu acho que a experiência, né, de receber e de comer na casa dos amigos aqui, ela é geralmente muito informal. A dona da casa, o dono da casa faz tudo para te fazer assim, se sentir à vontade, como é ele que está cozinhando, ele que está colocando o prato na mesa, tirando, você, né? Acaba que isso traz naturalmente uma familiaridade, uma informalidade. Geralmente, né, pelo menos comigo, né, a gente sempre, quando são amigos, um traz a sobremesa, ou traz uma entrada, ou traz um aperitivo, né? Isso também, aí a pessoa que trouxe a sobremesa acaba que vai para a cozinha para poder finalizar a sobremesa. Então, eu acho que tem um aspecto informal, apesar de ter, né, as pessoas serem pontuais, ter todas essas etapas da refeição, tem isso tudo, mas é informal. Eu acho que tem duas coisas, né? Parece formal, primeiro, porque os convites também são feitos com muita antecedência, né? Você tem que ter uma agenda e saber que daqui a 40 dias você tem um almoço com não sei quem, daqui a 20 dias um almoço com outra pessoa. E tem essa questão da antecedência do convite. Eu acho que no Brasil a gente convida as pessoas de uma hora para outra, com 3 dias de antecedência. E tem também no Brasil, e aqui tem essa coisa da duração, né? Você sabe que vai começar às 8, igual a Alina falou, e terminar às 1. E no Brasil a gente tem mais ou menos a hora de chegar e não tem hora para acabar, né? A gente vai ficando, quanto mais intimidade a gente tem com o dono da casa, mais a gente vai ficando e a coisa vira uma festa, né? Vira um after. Então, acho que aqui tem essa sensação de que parece mais formal, acho que por causa de todos esses elementos. Mas eu acho que no decorrer do jantar a coisa é mais informal mesmo, né? Assim, os pratos são mais simples, o decorrer da refeição é mais simples mesmo. A própria dona da casa está ali tirando, colocando os pratos e está, né, pedindo ajuda ou não. Ô, Rodrigo, mas eu acho essa coisa, né, essa informalidade do Brasil, que você chega a hora que quer e acaba ficando, e a música só vai ficando cada vez mais alta, e o jantar vai se atrasando, e no final tá todo mundo dançando. Isso é uma coisa que eu sinto muita saudade no Brasil, dessa espontaneidade, porque aqui, né, isso é difícil disso acontecer, a não ser que seja uma festa. Quando tem uma festa, né, aí o propósito é fazer uma festa, mas quando é um almoço, um jantar, isso não acontece. Mas tem a informalidade, né, que é a sua amiga traz uma sobremesa, ou traz um aperitivo, aí ela vai para a cozinha preparar a sobremesa, e aí vocês estão juntos, né? E aí o outro vem e e pede para abrir mais um vinho, ou seja, é informal, mas até certo ponto, né? Tem um limite. Uma das coisas que eu mais sinto falta morando aqui na França é da espontaneidade brasileira, né? Pelo menos na minha turma lá no Brasil. Tipo, aqui não existe isso de você ligar para uma pessoa no sábado de manhã, convidando para um jantar no sábado à noite, ou para um almoço no domingo, no dia seguinte. Tudo aqui é muito marcado na agenda, né? Com semanas, meses de antecedência. Até pega mal, né, Rodrigo? Pega mal. Fica parecendo que você está querendo substituir uma pessoa que faltou. Né? Por exemplo, você já estava com um jantar marcado, esqueci de convidar a Mariana, deixa eu convidar ela então.
Ou então, a fulana não pode vir. Quem que vai substituir essa fulana na minha mesa? Aí lembrou de você. Então, eles têm todas essas restrições, né? Esses medos, assim, de que E por vão falar ser em mal mesa, interpretadas. mãe, tem um outro aspecto da formalidade, né? Que em muitas ocasiões, geralmente, a dona da casa ou o dono da casa vai estabelecer, né? Onde que as pessoas sentam. Você não pode sentar no lugar que você quer, né? Tem uma lógica ali de como assentar as pessoas na mesa. Exatamente. Mesmo um jantar entre amigos íntimos, quando o dono da casa ou a dona da casa convida para passar para a mesa, o jantar está pronto, vamos passar para a sala de jantar. Nesse momento, o dono da casa é sempre o dono da casa, não sei por quê. Nesse momento, o dono da casa vai escolher os lugares dos convidados. Porque tem a regra número 1, você os casais não sentam lado a lado. Se você sai para encontrar amigos, você não vai ficar conversando com o seu marido, né? Então você tem que separar os casais, tem que ser um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Se a mesa é retangular, os donos da casa ficam na cabeceira e os convidados ficam separados. O dono da casa, uma convidada, o dono da casa, uma convidada. E aí vai homem, mulher, até chegar na dona da casa do outro lado. Eu acho isso ótimo, porque a tendência no Brasil é ou todas as mulheres de um lado, ou todos e os homens do outro lado, ou todos os casais, né? Na minha época era assim. Os homens numa ponta, as mulheres na outra, ou então os casais. E eu cheguei aqui e gostei, acho isso simpático. Você conversa à direita, conversa com a esquerda, e tem mais. Você tem que prestar muita atenção que você não pode ficar conversando só com a direita ou só com a esquerda. Você tem que dar a mesma atenção à direita e à esquerda, e às vezes para a pessoa que está na sua frente. Mariana, e na Suíça a gente segue as mesmas regrinhas do que na França ou tem algumas diferenças e peculiaridades? Não, é muito similar. O que eu acho que é a principal diferença é que aqui a gente não mora numa grande cidade, a gente mora, né, em cidades muito pequenas, a gente tem uma vida rural, digamos assim. Então, tem muita gente que mora em casa, né? Eu, por exemplo, moro em casa. Então, e aí a maioria das pessoas que eu conheço moram em casa porque nós não moramos em cidade. Então, isso acho que automaticamente traz uma informalidade, sobretudo quando está quente, porque a gente come no jardim, né? Tem sempre um quintal, tem uma parte de fora que a gente come, e tem criança. Então eu gosto muito de receber os amigos no domingo. Vêm as crianças, aí as crianças brincam, saem, vão passear na cidade, ficam no jardim. E aí, eu acho que isso automaticamente já quebra um pouco, né? Se houvesse uma formalidade. Acaba que, às vezes, os meus amigos ficam até 6 horas da tarde, 7 horas da noite, passam o dia inteiro aqui. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Mas o resto, as refeições, as pessoas chegam na hora, não demora muito para servir a refeição, é a mesma coisa. Mas existe aqui, na França, um outro tipo de encontro entre amigos que se chama apéritif dînatoire. Olha que nome complicado. Apéro dînatoire. Apéro dînatoire, quer dizer que é a informalidade brasileira. Aqui tem esse nome. Você não coloca a mesa, não distribui os convidados, não tem 40 minutos de aperitivo, a coisa é mais solta, tem a mesa, todas as bebidas estão em cima da mesa, todas as comidas em cima da mesa, os pratos aqui, os talheres ali, virem-se. Então, isso é como no Brasil. Né? Mas eu acho que tem eu acho, pela minha experiência, que eu acho que o apéro dînatoire você pode fazer em 2 ocasiões. Ou na informalidade, né? Venho aqui que eu vou fazer um apéro dînatoire porque eu não estou afim de cozinhar. Ou numa situação que você não quer
que os seus convidados fiquem muito tempo. Você não conhece as pessoas. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu me mudei aqui para minha casa, eu não conhecia nenhum vizinho. E aí, isso é também uma coisa que se faz aqui, que é quando você muda, você convida os seus vizinhos para as pessoas se conhecerem, né? Para você se apresentar, mostrar a casa e você conhecer a sua vizinhança, que eu acho muito simpático. Como eu não conhecia os meus vizinhos, na verdade, ninguém convida para um jantar, convidam para um aperitivo. Aí eu convidei também para um apéro de Natoire, porque, imagina, se a gente sentar na mesa, eu não conheço ninguém, né? Eu acho, é uma situação que você convida, mas é mais rápida e acaba mais rápido também. É um primeiro passo, digamos assim. Uhum. Mas o cardápio do apéro de Natoire, ele é um pouco mais simples também, né? Tipo assim, é uma quiche, é uma salada que já está ali pronta, né? Acho que ele não tem toda aquela, sei lá, um magret de canard com umas batatas, e não é uma coisa tão elaborada, né? Eu acho que se aproxima um pouco, fica no meio do caminho entre um piquenique, que é também uma forma que a gente encontra muitos amigos quando começa a fazer calor, né? Comer do lado de fora. Uhum. Fica entre o piquenique e o jantar, né? Eu acho. Exato, Eu faço muito apéro de Natoire nos meus aniversários, porque como eu não cozinho, então eu acho mais fácil convidá-los e comprar coisas prontas, e montar uma mesa e todo mundo fica bem à vontade, né? Um apartê aqui. O Rodrigo organizou um apéro de Natoire no aniversário dele uns anos atrás aqui em casa, que foi excelente. Foi excelente, tanto que depois dele eu resolvi viajar todos os meus aniversários, Lina, para não ter competição. Que absurdo! E o que você serviu de comida, Rodrigo? Bom, frios, queijos, né? Eu acho que a planche de fromage e charcuterie, quiches, salada e vinhos, né? E todos os vinhos também ali, bem à vontade. Cada um bebia o que queria, ou o que trouxe. Eu acho que assim, eu acho que o bom da gente viver em duas culturas diferentes é que a gente vai pegando, cada uma tem de melhor, né? A gente não fica tanto nem no francês nem no brasileiro, né? A gente mescla as duas e tira o que cada uma tem de melhor para oferecer, né? Ou pelo menos, não sei se é o que tem de melhor, mas o que tem mais a ver com a gente, né? Exato, o que tem mais a ver com a situação, com a época, com a nossa personalidade, né? Com as nossas funções. Porque eu acho que no Brasil, na minha experiência, eu vivia duas situações diferentes. Uma que era essa da festa, do improviso, né? Que era o que eu mais gostava com os meus amigos, mas tinha também uma outra situação que eram uns almoços muito formais, né? Que as mulheres iam de salto alto, que as crianças chegavam, as meninas todas com aquele vestido todo durinho, né? Todo mundo muito formal, que era uma situação que eu não me sentia à vontade, porque eu pensava que o almoço de domingo eu queria estar descalça, né? Relaxada. E eu acho que essa é também uma característica do Brasil, né? Que as mulheres elas são muito mais arrumadas, tem uma formalidade maior em algumas situações, que aqui, apesar de ter um ritual mais complexo, essa situação de formalidade não existe. Eu já escutei comentários de europeias que dizem que a mulher brasileira está sempre muito, muito bem arrumada. Qualquer lugar que ela vá, ela chega de salto alto, joias, maquiagem, né? Vestidos, então, como se fosse realmente uma festa. E isso surpreende um pouco as mulheres europeias, esse lado da mulher brasileira, porque eu imagino que elas imaginem que, por o Brasil ser um país tropical, a gente tivesse um modo de se vestir o tempo todo, em qualquer circunstância, muito mais informal, né? Eu acho bom fazer uma comparação entre a imagem da parisiense. Existem duas mulheres parisienses que representam para o mundo todo a imagem da parisiense, que é a Inês de la Fressange e a Carolina de Maigret. Então,
E essas duas pessoas estão sempre vestidas de uma maneira muito informal, sempre elegantíssimas, mas vestidas de uma maneira bem informal, né? Eu acho que essa informalidade no vestir, ela se traduz também nos encontros, né? Não, pensando que todo esse ritual, como que a gente define esses jantares entre amigos com esse ritual de aperitivo, entrada e tudo isso que nós descrevemos, como você disse bem, pode parecer uma rígido, mas não é. É um ritual prazeroso, né? Gastronômico, e onde as pessoas conversam. E você tem razão. Esse ritual é informal. Eu nunca tinha pensado, se eu fosse descrevê-lo, eu ia dizer que existe uma certa formalidade, mas não é, é só uma maneira de ser, não é? Eu acho que talvez, como o nosso tema desses vídeos são os franceses e a comida, talvez porque os jantares, além de ser para encontrar os amigos, também para comer, né? Para comer, para beber e para celebrar isso. E no Brasil, eu acho que é muito mais celebrar o encontro, as pessoas. A amizade, né? A comida é ali um complemento, né? Para unir as pessoas, e não o objetivo principal, né? Aqui a gente encontra os amigos em volta de uma mesa, e a mesa e a comida, ela é o personagem principal desse encontro, né? Isso é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Comendo e falando até sobre a comida e etc. Criamos o conceito certo agora. Muito bem, filha. E a bebida, ela existe para acompanhar a comida. Né? A gente não bebe e aí depois vai comer, né? A gente está bebendo porque a gente está comendo. Exatamente, E está bebendo de acordo com o que estamos comendo. E o aperitivo que você falou no início, eu acho que, na verdade, ele é o seguinte, porque como você vai servir uma bebida alcoólica, você precisa de alguma coisa para comer, né? Mas é só para forrar o estômago para você não beber de barriga vazia. Mas tudo é conjugado. Exatamente. E o digestivo, então, o toque brasileiro, eu acho que você, na sua casa, e vocês são mais jovens, os amigos gostam de caipirinha. É porque eles sabem que a gente é brasileiro, eles adoram caipirinha, a gente sempre oferece, eles sempre aceitam. Mas na nossa idade, os meus amigos não querem saber de caipirinha. Entendeu? E caipirinha de cachaça, e a única cachaça que eu encontro aqui é a 51. E custa caríssima. Então, mas aqui ninguém quer saber de caipirinha. Os velhos não querem caipirinha, então eles querem champanhe ou vinho branco, um outro aperitivo bem francês. Mas quando chega no digestivo, aí o Albi, meu marido, seu padrasto, não deixa passar. O digestivo ele quer servir cachaça. E aí eles perguntam sempre, não tem outro digestivo, aí ele é obrigado a oferecer outra coisa. Muito exótico, né? Dá medo. Porque ele acha que a cachaça, o Albi acha que a cachaça, ele que acha, hein? Que a cachaça pode ser tanto um aperitivo como um digestivo. Mas a gente está falando de informalidade, que a gente, no final das contas, acha os jantares franceses informais. As pessoas podem achar que a gente está falando do comportamento das pessoas, né? Que vai todo mundo se abraçar, começar a cantar, dançar, e que isso realmente não acontece, né? Eu acho que... Não. É isso que eu tenho saudade, de abraçar os amigos. Eu estava vendo fotos de uns réveillons brasileiros enquanto eu estava lá sentado em volta de uma mesa, comendo, bebendo e conversando. O réveillon no Brasil estava uma pista de dança, né? DJ tocando, todo mundo dançando, e a gente aqui, né, na França comemorando em volta de uma mesa o réveillon. Mas esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Festas, casamentos e enterros. Não perca o próximo vídeo, hein, gente? Vai ser inacreditável. Hoje nós falamos como os franceses recebem em casa e quais são as diferenças entre receber no Brasil e receber na França ou na Suíça, né, no caso da Mariana. Se vocês gostaram, dá um like aí pra gente, segue o canal
E comenta como é que vocês recebem, quais foram as experiências de vocês, se vocês moram na França, na Itália, para a gente poder fazer aqui um grande panorama de como é receber, ok? Beijos e até a próxima!